Olá a todos, estamos começando um novo capítulo do Shulchan Aruch, capítulo 117, Ktsad Dinim Melukatim LePesach, algumas alachot, diversas alachot ligadas à festa de Pesach. Fala o Shulchan Aruch na alacha Aleph, Im nimtzea izot chametz be'erev Pesach had halayla, arei hi kemo shar isurim shebatel be'shishim. Chametz em Pesach, a gente viu que ele tem um din especial, nossos sábios deram um peso especial para o Chametz e definiram que mesmo que o Chametz seja 1 em 1000, não importa a quantidade de Chametz, ela proíbe toda a tarovet, toda a mistura. Então, mesmo a quantidade pequena de Chametz numa panela enorme de comida, isso proíbe tudo. Porém, isso é válido somente durante os dias de Pesach. Mas caso isso tenha acontecido antes de chegar Pesach, antes do começo do Hag, sem querer cair uma migalha de pão em alguma comida, por exemplo, aqui o din vai ser diferente. Fala que Shulchan Aruch, que antes de Pesach, antes de começar a festa de Pesach, o Hametz é como qualquer outra proibição, que ele é batel beshishim, ele se anula perante 60 vezes mais. Então, se cai, por exemplo, a gente já vai mais claro essa alahá, tem uma diferença entre Ashkenazim e Sfaradim, mas se, por exemplo, caiu um pedacinho, uma migalha de pão em um cozido de Pesach, a priori, se tiver 60 vezes mais a quantidade de pão, está liberado. Velachen, im nimtza garin baof batavshil, por isso, se acharem um grão de trigo num frango, um grão de trigo em algum cozido, zorkov achar mutar lechol afilo pesach, se joga fora esse grão e todo o resto está liberado. Aval betocha pesach, mas durante a festa, caso tenha caído um pedaço de trigo, o trigo próprio não é chametz, ele não foi misturado com água, ele não é chametz, mas caso tenha caído um pedacinho de trigo em um cozido, já que lá ele molha com a água e ele acaba fermentando e se tornando chametz. Chametz, ou ser afilo bemacho gamaná, ele proíbe tudo de ter qualquer proveito. O cozido inteiro está completamente proibido. O bechoma como shenitzai zagarin mechamesh mindagan, o macho chametz echim lasot shelah, e sempre que acharem alguma situação dessas, onde encontraram um grão de chametz, um grão de trigo, algo assim que foi cozido, deve se perguntar para ver a situação, para ver qual a halachá nesse caso. Agora, tem uma discussão entre os poskim que significa o seguinte: será que Hametz em Pesach, Choser Veneor? Ou seja, um pedacinho de Hametz que ele foi anulado antes de Pesach. Ele caiu num cozido, tinha menos do que 1,60 e ele se misturou com algum cozido de Pesach e ele ficou anulado, porque ele tinha menos que 1,60. Será que quando chega Pesach, será que quando chega a festa de Pesach, esse Hametz volta e acorda, digamos assim, ele se renova e aí ele proíbe qualquer mistura, ou não, uma vez que ele foi anulado antes de Pesach, acabou por aí, ele não tem volta, ele continua anulado mesmo durante Pesach. O Shulchan Aruch, assim é o costume da maioria dos Faradim, Passak, ele definiu que Hametz eino choser veneor. Um Hametz que ele teve bitul, que ele foi anulado antes de Pesach, numa quantidade maior que 60 avos, durante Pesach ele também está liberado. Então, se a pessoa estava cozinhando alguma coisa era Pesach, e sem querer, ele não percebeu, caiu lá no cozido algo que talvez era chametz, já que era 60 vezes mais, isso daqui está anulado perante a comida, e é como se o chametz não existisse, por isso quando chega a Pesach, não tem problema nenhum. Já o Remá, esse é o costume ashkenazi e de alguns faradim, disse que não, chametz choser veneor, ele volta e acorda quando se trata de um chametz que ele é um alimento sólido. Um hametz que ele é sólido, por exemplo, uma migalha de pão, essa migalha de pão, ela não se anula de acordo com o Remá, na hora que chega a Pesach, mesmo que tenha 1000 vezes essa migalha no cozido, essa migalha de pão proíbe tudo, porque ela continua no lugar dela, onde ela estiver, ela não se mistura realmente com o resto do cozido. Talvez é difícil de achar, mas a migalhinha de pão, ela está no lugar, ela está em algum lugar lá, se a gente procurar bem, a gente consegue achar, o hametz ele mantém a forma dele. Já um hametz que ele seja líquido, alguma coisa que seja líquida, e com líquido não no sentido que a gente está acostumado ao líquido de água, mas na definição da halachá, líquido é qualquer coisa que se mistura completamente com outro alimento. Então, por exemplo, farinha na halachá é considerada líquida, por ser muito, muito fina, ela se mistura completamente com outros alimentos, então esse hametz, ele sim está anulado para 1,60 avos. Consequentemente, se a gente pegar, por exemplo, pó de sopa, tem muitos pó de sopa que ele tem hametz, ele tem lá misturado dentro dele hametz. Se sem querer a pessoa acabou usando o pó de sopa errado, então uma pó de sopa que tenha nele hametz, já que a quantidade de hametz no pó de sopa é mínima, e ele se mistura de forma completa com o que está
dentro do alimento. Se esse pó de sopa, o hametz do pó de sopa tinha menos do que 1/60 do que a quantidade do cozido, ele não proíbe. Obviamente, lechatchila a gente não faz isso, você tem que pegar um pó de sopa kasher lepesach, mas se sem querer a pessoa acabou colocando um pó de sopa que não é kasher lepesach, já que a quantidade de hametz é mínima, era menos que 1/60 antes de começar Pesach, e aí quando chega Pesach, mesmo que esse hametz esteja lá misturado, ele continua sendo anulado. Se for em Pesach, não tem o que fazer. O hametz em Pesach, ele proíbe em qualquer quantidade. A gente está falando de um hametz que foi anulado antes de Pesach. A pessoa cozinhou antes de começar Pesach, mesmo que chegue Pesach, esse hametz se mantém anulado. Então, de acordo com o costume do Saradim, todo hametz que foi anulado em 1/60 antes de Pesach está liberado. Pode comer esse cozido durante Pesach mesmo, de acordo com o costume ashkenazi, depende. Se é um tipo de hametz sólido, que ele não se mistura completamente, ele continua com o mesmo formato por si só, então ele não se anula. Mesmo que tinha 1/60 antes de Pesach, agora ele proíbe todo o cozido. Mas se é um tipo de hametz que se mistura tudo, ele deixa de ser visto, deixa de ser reconhecido, então ele continua, ele se mantém anulado. הלכה ב' באר מים שנמצאו בה גרעיני תבואה אין להסתפק מזה המים אלא בדוח הגדול כגון שאין מים אחרים בנמצא ואם נמצא בה חתיכת פת אז אסור אפילו אין מים אחרים וגם סינון לא מעני. Fala que no caso eu tenho um poço de água, eu vou puxar água de algum lugar para Pesach. Eu tenho um poço de água e encontrei lá migalhas de pão nesse poço. Nessa situação eu não posso pegar água desse lugar porque tem hametz misturado nessa água. Então eu devo procurar uma água de outro lugar. Se eu não tenho nenhum outro lugar para achar, então eu posso pegar essa água, posso peneirar ela e beber. Mas se realmente tinha um pedaço de pão inteiro nessa água, falo que não tem maneira de usar. Essa halakha é relevante, essa pergunta surgiu na verdade em torno de 40, 50 anos aqui em Israel. Será que eu posso tomar água aqui em Israel? Água que vem da torneira, ou mesmo usar água da torneira para cozinhar? Porque a priori a maioria da água de Israel vem do Kinneret, e tem muitas, assim o Rav Ovadia traz essa pergunta. Também se perguntaram isso na Europa, mas tem às vezes muitos restaurantes em torno do Kinneret, que às vezes restos de pão e etc, eles jogam no rio, eles jogam no mar lá no Kinneret. Então, a priori, durante Pesach, pode ser que alguém jogou um pedacinho de pão no Kinneret, essa água se misturou com toda a água do Kinneret. A gente viu uma regra que diz que o hametz ele não se anula mesmo perante 1000 vezes mais. Então, o Kinneret é gigante, mas não importa o tamanho do Kinneret, a quantidade de pão que invalida, que proíbe a água, é mínima. Qualquer pedacinho de pão, a priori, proibiria toda a água. Assim, o Rav Ovadia levanta essa pergunta já é antiga, o Pnei Yoshua, o Havodat, todos eles perguntaram essa questão. Na prática, a halakha é assim, traz a maioria dos poskim, que não tem problema. Tem quem costume realmente, antes de Pesach, separar toda a água que ele pretende tomar durante Pesach, porque como a gente viu, um hametz que foi anulado antes de Pesach, ele se mantém anulado durante os dias de Pesach. Então a água que eu pegar antes de começar Pesach, com certeza, mesmo que tenha lá hametz, ele já está anulado pela quantidade, mas durante Pesach, a priori, tem quem costuma realmente não pegar água da torneira, etc. Mas a halakha na prática é que mesmo a água da torneira é permitida, pode-se tomar água de qualquer torneira durante Pesach, e o fato de que tem um pouquinho de hametz lá não proíbe, por alguns motivos. O Pnei Yoshua, por exemplo, traz que isso que Hazar falaram que o hametz não se anula mesmo 1 em 1000, é porque talvez existe alguma chance de ter um pouquinho do gosto do hametz. 1 em 1000 é uma quantidade que talvez tenha um pouquinho de gosto, então não se anula. Mas se a gente imaginar, calcular a quantidade de hametz com a quantidade de água no Kinneret ou em um rio de água, aqui a quantidade não é 1 para 1000, é 1 para 1 milhão, então nesse caso não tem problema nenhum. Outros poskim trouxeram que essa ideia de que o hametz não se anula mesmo 1 em 1000 é a ideia da maioria dos rishonim, mas tem outros rishonim que dizem que não, mesmo 1 em 1000 o hametz sim se anula. E tem mais algumas explicações, mas de forma geral não tem problema nenhum, pode-se pegar água da torneira sem problema, mesmo que tenha caído hametz na água, ou no reservatório da cidade, ou algo do tipo, mesmo que tenha caído lá hametz durante Pesach, esse hametz está anulado e a água pode ser tomada. Vamos ver agora a halakha Rei, depois a gente volta a halakha Gimel, ela não é uma halakha muito prática hoje em dia. A gente vai pular para a halakha Rei, depois a gente volta para a halakha Dalet, que trata de Kitniot, ela é um pouco mais longa, a gente completa ela B'ezrat Hashem na próxima aula. Halakha Rei, Dvash she'en ochlim ela ma shelo nitrasek, ou she'nitrasek el de Israel Shem Pesach.
Dvash, mel em Pesach. Mel, obviamente, de forma geral, é permitido de ser comido, mas o mel em Pesach ele precisa ter kashrut. Mesmo que geralmente o mel ele é 100% mel, a maioria, não sei se dizer, talvez todo o mel que é vendido por aí está escrito lá 100% mel, na prática isso não é assim. O mel é conhecido como um dos produtos mais falsificados pelo mundo, com mais problemas, então o mesmo mel de Pesach, ele precisa ter kashrut para saber que realmente é 100% mel. Tem lugares, alguns poskim trazem que tinham lugares que costumam misturar justamente hametz com o mel, por algum motivo. Então mel em Pesach, mesmo que está escrito, isso é válido na verdade para muita coisa, mesmo que está escrito 100% mel ou algo do tipo, tem que saber que quando está escrito 100% não é obrigatoriamente 100%, os ingredientes que se colocam em alimentos e etc., quando tem aquela lista de ingredientes, depende do país, mas tem muitos países que a lei é que tudo que é menos que 2% não precisa colocar lá. Então, mesmo quando está escrito 100% mel ou 100% alguma coisa, tem que saber que nem sempre é exatamente assim, por isso todas essas coisas também precisam de kashrut.